Hoje nós vamos fazer uma introdução à leitura deste livrinho, Lacan e o Espelho Sofiânico, de Boheme, Jacob Boheme. Segundo Hegel, é o primeiro filósofo alemão, um místico. E este livrinho é de autoria de Denis Robert Dufour, que é um filósofo francês, que é muito interessado na psicanálise. Então, isso aqui é uma pequena introdução, porque é interessante que é um livrinho de 58 páginas apenas, mas que se abre para uma série de linhas investigativas, de linhas de pesquisa que o tema interessou a muita gente. Foucault, que no livro A Palavra e as Coisas, fez um estudo sobre a crise da representatividade com base nesse quadro, né? As Meninas, de Velázquez. É um quadro muito intrigante que mobilizou o interesse também do Picasso, que ficou encucado com as meninas, e ele pintou esse quadro mais de 40 vezes. Segundo o Magno, nesse livro Psicanálise e Poética, Foucault não teria sacado o quadro. A tese do Magno é que Velázquez infinitizou o espelho. Isso tudo remete a essa coisa intrigante. O que é um espelho? Então, aqui nós temos uma temática acerca da questão: o que é um espelho? O espelho como um aparelho lógico, um espelho, a questão da dobra, da duplicidade, da questão do narcisismo, tem a ver com essa lógica especular, uma questão religiosa, que remete à fundação do mundo por um gesto da divindade que se desdobra e faz do homem uma presença viva de Deus. Então, há questões místicas envolvidas no espelho, que tem a ver com o tema do narcisismo, desde Freud, a introdução ao narcisismo, que é uma das questões mais sensíveis da psicanálise contemporânea. Essa estrutura, uma estrutura narcísica que é permanente. Narciso acha feio o que não é espelho. Então, nós temos aí o narcisismo das pequenas diferenças, que uma noção que pode contribuir para o entendimento de por que a guerra. Por que a guerra? O Freud já lançava uma semente conceitual para entender as motivações da guerra em torno dessa noção do narcisismo, o narcisismo das pequenas diferenças. Então aqui nós temos várias linhas de pesquisa com esse livrinho, né? A questão do narcisismo, a Lacan e o Espelho Sofiânico de Boheme. Sofiânico tem a ver com Sofia, a sabedoria, as raízes místicas da contribuição do Lacan, que fez uma leitura do narcisismo freudiano, propondo esse conceito, essa experiência, que é o estádio do espelho. Então aqui temos linhas de pesquisa: o narcisismo, o neo-darwinismo, a psicologia da Gestalt,
o hegelianismo, a teosofia de Jacob Boehme. Deus fez um espelho no qual se mira, e depois de concluído o livro, Denis Robert Lefour se indaga: pois por que eu fiz esse livro? Será que era para demonstrar essas teses universitárias, essas teses acadêmicas? Ele se depara com o trabalho de uma brasileira que faz com que ele faça um prefácio à edição brasileira, em que ele diz que dá uma virada no seu trabalho, citando a tese da brasileira Marília Amorim, e chega à conclusão de que Lacan é um lugar onde falam múltiplas vozes, inclusive vozes que ele não sabia necessariamente que falavam nele. Então, a autora brasileira se apoia na noção de dialogismo de Bakhtin, do intertexto, da intertextualidade, dessa noção, por exemplo, de que não existe um espaço branco nem diante nem atrás de um sujeito que queira escrever, porque há sempre uma anterioridade de outro texto, há a intertextualidade. Então, o dialogismo introduz uma questão na psicanálise. É uma experiência dialógica em que existe a subjetividade, a intersubjetividade, não entre dois sujeitos, mas a intersubjetividade como uma função que estabelece uma relação entre sujeitos na busca de um sujeito que seria o sujeito do inconsciente. Então, nós temos aí uma divergência. A análise é uma experiência dialógica ou é um monólogo estruturado, em que noção em que muitos lacanianos se apoiam. Vou fazer uma leitura da contracapa do livro do Denis Robert Dufour, que resume a questão. Ele diz: é preciso levar em conta o que o espelho lacaniano deve ao espelho sofiânico de Jacob Boehme. Minha suposição é que, se o espelho lacaniano foi tão novo e continua a sê-lo, é porque reintroduziu, em pleno século XX, um esquema de pensamento irracional, mágico, barroco, um hiatus irrationalis, oriundo do misticismo especulativo e teosófico. Esse esquema foi transportado com muita dificuldade para um novo ambiente de pensamento por Poiré, que foi o mestre de Lacan no que se refere à história da ciência, da epistemologia, e deslocado por Lacan da deidade, da dobra divina, para o próprio sujeito. É essa verdadeira audácia do espelho, ter tomado uma forma antiga e unária, no sentido não binário, uma forma antiga de pensamento como sendo mais moderna que as formas modernas da racionalidade. Então, por enquanto, é isso. Nós vamos continuar num próximo vídeo.